Olá, eu sou a Gi da Ecocri e nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer o jogo das sílabas. Esse jogo é uma ótima opção para aquelas crianças que estão aprendendo a ler e escrever, mas também pode ser uma opção divertida para você brincar, independente da idade. Para isso, a gente vai precisar de um pedaço de papelão para fazer o nosso tabuleiro. E aí, lembrando, ele vai ser do tamanho que você quiser, da quantidade de tampas que você vai querer colocar no seu tabuleiro, que você tem aí na sua casa. Deixa eu tirar aqui só para mostrar para vocês como é que eu fiz o tabuleiro. Então, o tabuleiro, ele é de papelão, mas como eu precisava fazer essas marcações, eu acabei forrando ele com esse papel aqui, ó. Que é aquele papel fininho que você vai encontrar cobrindo alguma roupa, um pijama, por exemplo. Ou esse outro aqui, ó, que enrola o sapato. Quando você compra o sapato, ele vem enrolando o sapato dentro da caixa, tá? Esse papel aqui eu passei ao redor do papelão, tá? E depois eu fiz, então, pintei. E aí, fiz essas marcações utilizando um canetão. Você pode fazer de canetinha também, tanto faz, tá? Que marcações são essas? Então, você vai usar a sua régua e aí vai depender da quantidade de tampinhas que você vai querer colocar. No caso aqui, eu acho que eu tenho umas 20, 1, 2, 3, 4, 5... 5 por 5, então são 25, só que um espaço fica vazio, tá? O espaço central, porque é onde a gente começa a jogar. Então, seriam, na verdade, 24 tampinhas que você vai precisar. Esse espacinho, ele é mais ou menos o que eu fiz, tá? É de 7 por 7. Só que vai depender do tamanho da tampa que você quer usar. Então, eu, por exemplo, usei aqui essa tampinha, que eu tinha recebido várias delas. Então, elas chamam bastante atenção, elas são grandes e é fácil de você manusear, né? Independente da idade, qualquer criança consegue segurar e manusear bem isso aqui. Então, eu usei essa tampinha aqui mais altinha. Você pode usar aí na sua casa uma desse tipo também, que também são mais altinhas, ó, né, de produto de limpeza. Esse aqui acho que é de enxaguante bucal. Ou você pode usar outra tampa que você tenha, né, qualquer aí. Se você tiver tampa maior, seria melhor, porque você vai visualizar melhor a sílaba, né? Vai ficar mais legal. Mas se você só tiver essa tampinha comum, básica, pequena, também vai funcionar. Vai ficar um pouquinho menor, mas vai resolver também. Então, você fez o tabuleiro, né? Forrou lá. Esse caso aqui, depois que eu fiz a marcação com a canetinha ou canetão, eu coloquei um plástico, tá? Um saquinho plástico. Eu coloquei todo o tabuleiro dentro de um saquinho plástico. Por quê? Para proteger também. Então, muitas vezes eu passo a fita adesiva, já falei para vocês em vários vídeos, mas dessa vez eu coloquei o tabuleiro inteiro no saquinho plástico, que é até mais prático, né? Então, eu tinha ali o saquinho que encaixava o tamanho do meu tabuleiro, coloquei ele dentro, dobrei aqui atrás, ó, e pronto, ele ficou protegido, tá? Então, você faz o seu tabuleiro, escolhe as suas tampinhas, veja se você vai ter 7 por 7 aqui nos quadradinhos. Se a sua tampa for maior, se a sua tampa for essa pequenininha, ó, você pode fazer quadradinhos menores, e aí você vai ter mais, ou vai ter a mesma quantidade se o seu tabuleiro for menor. Vai depender do tamanho do seu tabuleiro. Pronto o seu tabuleiro e escolhidas as tampinhas que você vai querer utilizar, a gente vai passar para a próxima etapa, que é colocar, então, as sílabas.
As sílabas, você vai escolher aquelas que você acha que são mais fáceis para a gente formar as palavrinhas. Principalmente porque se você vai utilizar com crianças pequenas, elas precisam ter opções de palavrinhas mais fáceis, de preferências, palavrinhas que só tenham 2 sílabas, né? Como sapo, vela, pano, enfim, palavrinhas que sejam mais fáceis para elas. No caso aqui, a gente tem uma outra opção também. Se você está trabalhando com crianças menores que não estão em fase de alfabetização, você pode escolher também fazer o joguinho, mas usar símbolos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei vários bichinhos. Você pode colocar também a comida do bichinho, ó, para que eles vão fazendo essa associação independente de estarem já aprendendo a ler ou não, né? Então, fica mais fácil, é uma outra opção para quem trabalha com CI ou para quem tem criança pequena em casa e também achou interessante fazer essa movimentação aqui com as tampinhas, então pode fazer dessa forma. A gente vai precisar também dessas tampas aqui, ó. Essa tampinha é aquela tampinha de pote de sorvete, mas tem que ser esse tipo aqui branco, não pode ser aquelas coloridas. O que a gente vai fazer com isso? Essas tampinhas vão funcionar como lousas. Então, a gente vai anotar aqui com a canetinha as palavrinhas que a gente encontrar no jogo e depois a gente vai somar os pontos, tá? Se você escreveu lá com a canetinha e errou, você passa um pedacinho de malha, ó, qualquer paninho, e pode limpar a lousa facilmente, tá? Então, é uma outra opção aí que a gente tem para utilizar com as crianças, muito simples e bem barata, né? Porque você vai pegar isso aqui dos potes de sorvete que tem sobrando na sua casa. Como é que a gente joga o jogo, então? A gente vai colocar as pecinhas, uma em cima de cada pontinho desses, ó. A gente viu antes, né, que tinha um monte de pontinhos. E essas tampinhas, elas vão se movimentar sempre de pontinho para pontinho. Então, eu vou começar o jogo, vou fazer 3 movimentos. Então, eu coloco lá 1, 2, 3. Agora, para e a gente observa que palavras a gente consegue formar. Então, por exemplo, lá, vamos ver que palavra eu vou anotar. Pode ser uma palavra com 2 sílabas ou pode ser com mais. Se você conseguir achar palavras com mais, melhor ainda, tá? E aí, eu anotei lá 2 palavrinhas, vela e boneca. Ouriço, você marcou o quê? Vela. Então, uma palavra é igual e a outra é diferente. As palavras diferentes valem 10 pontos. As palavras iguais valem a metade, 5 pontos, tá? Agora, passa a vez pro ouriço. Ele vai fazer 3 movimentações, para de novo e a gente observa e anota as palavrinhas. Esse foi o jogo das sílabas. Faça aí na sua casa com o material que você tem sobrando e aprenda brincando. Até a próxima!